E eu tava com touca de parto, tava com minha esposa ali querendo ter um filho. O agente dele me procurou e procurou o John também, falando que ele sairia livre no dia 31 de julho, né? E eu falei, John, eu acho difícil, né? Mas vamos ver, né? E daí, na madrugada, ele mandou o ofício pra mim. Eu falei, John, realmente saiu livre. Só que a gente tem que acelerar. Daí o John falou, acelerar não, vamos fechar, amanhã ele embarca. O Igor é um caso que o departamento de scout ali, a gente conhece ele desde os 14 anos, 15 anos, na época de Curitiba, e sempre foi um atleta que chamou atenção. Ou seja, teve uma proposta para ele, o contrato dele era válido a partir do dia 1º de julho. Dia 1º de julho, 30 de junho, chegou uma proposta de 10 milhões de euros por ele. Sem ele jogar no Botafogo, a gente já poderia receber 10 milhões de euros. E o Luiz falou, eu não pedi Júnior Santos, eu pedi o Tiquinho. Você tá querendo me trazer o Júnior para não trazer o Tiquinho. Fala pessoal, aqui é o Rafael para mais um vídeo no nosso canal Notícia do Fogão. E vamos reagir aqui a alguns pedaços, né, da entrevista do podcast do Botafogo, na Botafogo TV. O link tá aqui embaixo para quem quiser ir lá assistir na íntegra. Não será um react do podcast inteiro, tem mais de 1h20 de podcast, não será. Eu peguei trechos mais importantes que eu achei mais interessantes pra gente reagir aqui. E ó, só pra avisar, quem quiser assistir inteiro, tá aqui embaixo o link da Botafogo TV. Quem quiser assistir sem os meus comentários, não suporta a minha voz, a minha fala embolada e as minhas opiniões, assiste aqui embaixo, cara. Aqui no meu canal, assiste quem quer as minhas opiniões. Se se irrita com a minha interrupção para fazer um comentário sobre o assunto, não assista aqui, tá? O canal é meu, então quem fala também sou eu. Então, para não me escutar, não veja meu canal. Fechado? Tá certo? Ninguém é obrigado a estar aqui. Então, vamos assistir aqui o Alessandro Brito, da Botafogo TV. Falou sobre o Júnior Santos, sobre como o Scout foi formado. É muita gente, mostrou que o organograma do Scout, cara, são mais de 10 pessoas no Scout Botafogo. Acho que é o maior e mais qualificado do Brasil. Então, vamos assistir aqui tudo sobre o Scout do Botafogo, que é o melhor do Brasil, que vários times querem copiar, e fiquem tranquilos, ele não passou a planta, o caminho das pedras, ele não passou como é que se faz um scout de qualidade, mas ele falou sobre coisa interessante para o torcedor alvinegro. Então, se você gosta do conteúdo, curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal e ative o sininho para receber avisos de todos os conteúdos que pingarem aqui no canal Notícia do Fogão, a casa de quem quer se manter bem informado sobre o Glorioso. Ó, só para avisar antes, curta mesmo o vídeo, tá? Porque dos que assistem o vídeo, acho que uns 5% só ou menos é que dão like, olha aqui as imagens, os dados do canal, e se inscreva, porque a maioria das pessoas que assistem o vídeo não são inscritas. A maior chance de vocês assistirem o vídeo agora e não ser inscrito também, não ser um inscrito. Então, se inscreva, cara. Você assiste meu vídeo todo dia. 4 do dia você assiste o vídeo do Botafogo aqui no canal Notícia do Fogão. Então, pô, dá uma moral, se inscreve de graça. Ajuda muito o canal e você vai se manter bem informado. Então, bora pro vídeo. Sensacional. E é um trabalho muito diferenciado. A gente está vendo muitos elogios por parte da mídia, a torcida também, né, dos jogadores que chegaram e tudo mais. Queria que você explicasse um pouquinho como é que é esse trabalho, né? O Leandro Moura, um grande amigo meu, às vezes a gente estava vendo o jogo, ele pegava esse Y-Scout, não sei o que, e me mostrava, ficava assim, que é isso? Porque são números. A gente vê só o finalzinho, né? O logro mesmo, quando você chega, né? Então, assim, até você ter o êxito de uma contratação para você começar realmente, tem todo um trabalho, né? E aí a gente quer saber um pouco mais entre linhas como é que funciona isso. Ah, legal. A gente, essa foi uma estruturação que eu consegui fazer no Atlético Mineiro e que eu peguei como exemplo porque eu acreditei muito nisso e deu certo lá, e eu acreditava muito nisso aqui também. De montar um departamento de informação, né, do Botafogo. Esse departamento, ele não seria um departamento de tomar a decisão baseada somente em nós, né? Somente no indivíduo Alessandro ou somente em alguma dessas figuras que vocês estão vendo aí. A gente construiu um departamento onde a gente aliasse a parte do Scout Pro, que seria a observação de atletas voltado ao departamento profissional, a parte de análise de desempenho, que a gente conseguiria saber o que a gente tem dentro de casa, né? O que a gente consegue, o que os nossos atletas estão fazendo. A gente criou um departamento de analytics, que daí sim entra os dados, entra métricas, e nós criamos as nossas próprias métricas, né? Esse é um dos problemas que eu vejo, assim, existem muitas ferramentas no mundo afora,
só que elas são ferramentas fechadas. E a gente criou as nossas próprias métricas, né? Então, o que um lateral direito do Botafogo tem que ter? O que um zagueiro tem que ter? Quais são as métricas que a gente quer nessa posição? Então, o departamento de analytics foi criado para isso. E junto com isso, a gente também criou um braço, que hoje ele está mais voltado com a categoria de base, mas nós auxiliamos e estamos semanalmente em reuniões, que é a coordenação da captação de atletas na base, que é um próximo passo que a gente quer dar, né, atacando, principalmente, eu falo muito do quintal de casa, né? Atacar o Rio de Janeiro para depois atacar outro estado e a gente mapeando esse Vocês têm, então, mercado. também essa organização de já buscar primeiro uma região e depois... Isso, a gente classificou, como a gente iniciou ali, final de 22, início de 23, esse departamento da base, a gente mapeou para a gente ir cobrindo áreas próximas ao clube. Não adianta eu querer ir lá no Nordeste e esquecer do menino aqui do lado do Complexo da Maré, por exemplo. Então, a gente tem que primeiro mapear o nosso quintal de casa para depois a gente poder atacar o Brasil afora. Isso Bom, aqui é uma parte muito importante que eu achei que eu quis trazer para vocês. Mostra muito, a gente pode linkar com coisas que acontecem com o Botafogo já aconteceram meses atrás, anos atrás. Primeiro, ele fala de cercar aqui a parte do Rio de Janeiro. Da onde surgiu o Jefinho? O Jefinho foi uma peça pensada no Resende, primeiro para o Sub-23, que era aquele aspirante, né, o Botafogo B, que depois foi extinto porque a CBF atrapalhou, cancelando o campeonato de aspirante, mas veio para o Botafogo B, e do Botafogo B ele foi aproveitado do time de cima e estourou, deslanchou, foi para a Europa e tudo mais. Então é uma demonstração de que o scout já estava visando isso, já em meados, final de 22. E quando ele fala de analisar o que um lateral, não só tipo bons laterais, mas o que ele quer nesses laterais, as características importantes, principais. Por exemplo, quando você vê um Sport TV, um ESPN, todo mundo elogiando a parte física do Botafogo, a altura dos jogadores, a velocidade que eles tocam a bola e que se movimentam, isso, logicamente, é uma coisa que eles devem estar pensando, devem estar colocando como um asterisco ali, um ponto importante a se procurar nessa lista de jogadores que eles levantam para fazer ali o scout. Então eles focam nos jogadores rápidos, jogadores de estatura alta, jogadores de força física, de bom fôlego, vamos dizer assim, que aguentam bastante carga de jogos e carga de minutagem. Então, isso mostra claramente que o Botafogo está com uma ideia de jogo. Lembra o Botafogo Way? Não necessariamente o Botafogo Way é um tic-tac, não, pode ser vários tipos de estilos diferentes de jogo. O Botafogo Way se tornou o quê? O Botafogo de velocidade, de intensidade física, de agressividade. E, logicamente, isso está sendo um fator que estão pensando e estão selecionando nos jogadores que eles analisam. Pra você explicar esse bom, desenho né? aqui, né, Ana? É importante a gente entender, né? Rafa Rezende é nosso coordenador, então quando a gente dividiu em sub-áreas, eu coloquei em cada área um coordenador, né? Então o Rafa é o nosso coordenador do Scout Pro, o Bruno, o Christian e o William, eles hoje trabalham como Scout Pro, Scout da equipe principal, mas a gente vai falar futuramente, né, aqui no podcast sobre o trabalho que a gente vem executando na Eagle. Então, os 4, mais o Henrique, que é o meu coordenador de Analytics, eles trabalham também para a Eagle aqui na América do Sul, que é um dos pilares que a gente tem aqui dentro da estrutura do John, né? Então, eu tive a felicidade de poder trazer o William, que é um cara, trabalhou na seleção brasileira, São Paulo, Palmeiras, um cara que a gente sempre se encontrava muito na arquibancada, de extrema confiança, família, que é o Botafogo. O Cris também trabalhou no Inter, no Juventude, também é um cara de grande representatividade, e fui muito feliz quando encontrei o Rafa e o Bruno aqui, porque são, além de grandes profissionais, grandes pessoas. Então, o Bruno eu conheci. O Bruno, nossa, tomamos uma cerveja junto, aliás, tá me devendo muito bem. E pronto, o Bruno. E o Bruno gosta, mineiro, cara. Mas eu fui muito feliz, assim, de encontrar os dois e poder trazer os outros dois. E a gente, né, discute. Eles trabalham remoto, só o Rafa e o Bruno que trabalham aqui no Rio. E parece que a gente trabalha todo dia junto, né? Porque todo dia se fala, todo mundo troca bastante informação e reportes. Então, a gente foi muito feliz na escolha desses profissionais. Na parte de desempenho, o Alf já estava aqui na casa.
junto com o Vinícius e com o Mira. São 3 profissionais assim de altíssimo nível. Todas as comissões que passaram aqui no Botafogo, todos, né, nesses 2 anos e meio, todos só rasgam elogios pelos profissionais e pela qualidade que eles entregam o trabalho. Então eles cuidam exatamente da nossa equipe, né? Eles são analistas de desempenho da nossa equipe. Então tudo que você tiver aí na cabeça o que é o desempenho da equipe do Botafogo, eles podem entregar para nós em relatórios, vídeos, essa é a função deles. E a gente foi desmembrando daí para cada categoria. A gente já teve algumas saídas e algumas aquisições, e hoje a gente tem aí um profissional para cada categoria, né? Você vê o tamanho, né? Tem no 20, no 17, no 15, né, no 14, então a gente tem profissionais da análise de desempenho também. E o Henrique, é um fato curioso, porque o Henrique, ele nunca tinha trabalhado no futebol, sempre gostou muito do futebol, e eu fiz uma entrevista com ele, até a pedido do Tairo e do Danilo, pela proximidade que tinha com ele, e ele me mostrou o que ele fazia. Ele sempre foi um cara muito esperto em Excel, gostava de ver jogos, e eu falei pra ele, cara, você vai ser o meu coordenador de analytics. Ele se assustou, como assim? Eu falei, calma que a gente vai te guiar aí, né? Sim. E junto com o Rafa, o Bruno ali nesse começo, e o Henrique também muito esperto, a gente foi criando essas métricas, esses filtros, e hoje a gente consegue saber através do departamento de analytics, dar um exemplo rápido, né? Eu preciso saber quem é o atleta jovem que joga na lateral direita da Colômbia. Ele consegue me dar, através das métricas, sem antes eu precisar observar quais são os dados. Otimiza muito o trabalho, né? Otimiza o trabalho. A gente bebe água limpa, a gente fala, sim, através do trabalho dele. Bom, é bizarro o tamanho desse setor de scout do Botafogo, né? Eu contei aqui, acho que 4 na parte de scout, né? Rafael, Bruno Nossi, Christian e William. 4, mais uns 7 ali na parte de análise de desempenho interna, né? Mais um Analytics, mais o Rafael, o Alessandro Brito, mais 13 pessoas só em análise de desempenho interna. E aí você conta profissional, sub-23, sub-17, tem todos os pontos ali. Tem o Analytics, que ele pega dados ali externos, e tem ali os caras que vão analisar os jogadores de vários mercados afora. Cara, é uma estrutura gigantesca. Eu formei administração, então posso falar que é uma estrutura muito bem organizada. Eles estão atacando todos os pontos possíveis, e não à toa o Botafogo é invejado pelo melhor scout do Brasil. Você consegue analisar dentro do seu elenco peças que estão, às vezes, ninguém imaginava que ia despontar e desponta. Achavam que o Matheus Ponte não estava preparado. Mas você acha que botariam o garoto na fogueira, entre aspas, saindo o Darmian, deixariam ele tantos jogos na fogueira, sem saber que o cara está preparado? Viram que ele estava. Estava pronto e mostrou que estava pronto. Para nós foi uma surpresa o Matheus Ponte deslanchar de jogar bola quando o Darmian saiu. Eu estava preocupadíssimo. Mas para eles, provavelmente, estava pronto o moleque já. Confiaram no moleque e deu certo. Em outros tempos, colocariam o Tietê na posição ali logo de cara, para não ter risco. Mas o moleque estava pronto. A análise de desempenho interna do Botafogo soube ler isso. E o moleque já entrou, jogou e deslanchou. Entendeu? Assim como outros exemplos. Então, é importante não só o scout externo para achar um Tiquinho custando pouco, um Júnior Santos custando pouco, um Gregory, Savarino, o Bastos lá na Angola, o Barbosa aqui na América do Sul, de graça. Vários jogadores, chances boas de mercado, mas também entender como está cada jogador interno no seu elenco. Porra, que estrutura maravilhosa que o Botafogo montou. Não só, né? Se a gente olhar o marketing, deve estar assim também, a finanças, tudo tá com uma estrutura gigantesca, só com profissionais qualificadíssimos, cara. Muito bom. Isso é de o coraçãozinho aqui do cara que gosta de olhar a parte institucional do clube, a parte administrativa do clube, fica quentinho. Agora vai começar a falar sobre a segunda janela, a tão maravilhosa segunda janela, que acho que foi a maior janela da história do Botafogo, uma das maiores da história do futebol brasileiro. Eu acho que pro Botafogo, a janela de 22, a segunda janela ali de agosto, julho de 22, foi maravilhosa, né? Com 11 jogadores quase aí chegando e menos de 20 milhões gastos no total. Pô, a gente trouxe Lucas Perry, Adrielson, Marçal, chegou o Danilo Barbosa, assinamos um pré-contrato com o Marlon Freitas, que chegou só 6 meses depois.
Chegou o Gabriel Pires, Eduardo, Júnior Santos, Luiz Henrique, que está no Olympique Marseille agora, Tiquinho, também chegou o Jefinho pro Sub-23, depois pro time profissional. Então foram jogadores que a maioria veio de graça ou por 1, 2, 3 milhões de reais. E você com menos de 20 milhões, você comprou quase um time inteiro. E ele levou o nível daquele elenco e foi o elenco base que brigou pelo título passado. E ainda é a base do elenco até hoje, né? Vamos dizer assim. Então, pô, janela absurda, mas esse ano também vários jogadores de graça, como Alan, Igor Jesus, Alex Telles, e jogadores de um nível muito alto também, com muito dinheiro investido, que você jogou o Botafogo de um time que tinha um patamar de top 3 elencos do Brasil, para o time que tem o melhor elenco da América Latina hoje. Então vamos ver que ele fala sobre a janela, a segunda janela, jogador a jogador, aí que ele contratou. E Hanna, vamos falar da segunda janela, né? Que foi tão elogiada que eu acho que muita gente estava esperando. Não, porque assim, né? Eu acho que quem é botafoguense ficou enlouquecido, né? Nós, até quando a gente via, não, mas é isso mesmo, esse jogador tá vindo. E acho que quem gosta de futebol, realmente o Botafogo chamou muito atenção nessa última janela. O John já tinha dito, né, que seria mais agressivo. Eu acho que faz parte também de toda essa reformulação e todos os passos que foram dados de uma forma organizada. E agora estava na hora de ser um pouco mais agressivo. Agora, foi uma baita agressividade, né? Vocês vieram pra... Vocês não nocautearam realmente, assim. Esse é um trabalho que a gente iniciou lá em 2022, né? Por quê? Porque foi um trabalho de mapeamento, de acompanhamento dos atletas, de identificar a parte também contratual, porque a gente está sendo muito eficaz em trazer jogadores livres, jogadores no pré-contrato. Alguns jogadores, inclusive, que talvez não sejam nem tão visados no mercado, né? E que conseguem vir pro... Nem falando agora só sobre essa última janela, mas falando de maneira geral, o próprio Júnior Santos, alguns jogadores que hoje a gente vê brilharem aqui e que talvez não fossem tão evidentes no mercado. Então isso também é um baita trabalho de vocês de conseguir enxergar essas potências e trazer para cá, né? Sim, é uma das ideias, assim, é claro que a gente sempre quer trazer e busca trazer o melhor custo-benefício para dentro da empresa. Essa é a nossa missão. Mas, principalmente, a gente é muito eficaz dentro de um perfil que a gente estabeleceu, que é o que o John sempre nos passou, né? Ele gosta de jogadores rápidos, técnicos e inteligentes. Mas a parte de ser rápido, técnico, inteligente, não é só da maneira bruta, vamos dizer assim, inteligente de que jeito, né? É o cognitivo, é o cara família, é o cara que sabe se relacionar, a parte técnica, não só com a bola, mas entender do jogo, né? A parte física de velocidade, tanto na velocidade de ação, velocidade de raciocínio. Então são alguns perfis, algum perfil que a gente identificou nesse elenco, nos atletas, e é o perfil que hoje a gente busca trazer para dentro do clube, né? Jogadores com essa identidade, principalmente do que o John acredita. Vamos fazer rapidinho 1 a 1, porque não, por favor, a gente tem que render um pouco, porque, né, merece. Você vai jogar no videogame e o videogame acha que é um bug. Não, é inacreditável. Vitinho. Não, foi muito legal. Vitinho é um atleta que a gente já conhece, né, desde a época do Cruzeiro. É um atleta que sempre chamou atenção, principalmente pela parte técnica. Já acompanhamos todo o processo dele de maturação no futebol profissional. Quando vem uma necessidade de um lateral direito, o John ele virou para nós e falou: eu quero o melhor que tenha potencial para chegar e jogar, ser seleção brasileira, e depois a gente, né, ver qual é o futuro dele dentro do clube. Então a gente, de cara, a gente, né, foi buscando, pesquisando, a gente falou: John, esse é o atleta. E o Vitinho foi uma negociação muito longa, porque não foi fácil. A gente tentou primeiro empréstimo, depois empréstimo pago, depois a gente fez uma opção de compra e foi indo até que o atleta sentiu tanta firmeza no projeto e ele também vestiu a camisa e fez legal. Questão de vir para o Botafogo. Você acha que isso pesou para esses nomes virem para o Botafogo, já esse trabalho já mais consolidado, onde eles conseguem às vezes até ligar para um jogador que está aqui, que ele de repente já jogou em outro clube e o jogador passa essas boas referências? Acho que isso tem sido também um pouco mais fácil na hora do jogador tomar essa decisão e talvez até facilitar essa negociação? Com certeza aquilo que eu falei, né, no início ali,
da estruturação profissional, né? O boca a boca não adianta, né? A gente dar essa confiança para os nossos atletas, para os nossos profissionais aqui do clube, faz com que um atleta fale com o outro, né? Recentemente a gente conseguiu fazer o núcleo da saúde e performance, né? Lá no CT Lonier, e isso também deu um salto de qualidade gigantesco, né? Porque hoje o atleta ele tem tudo o que ele precisa, né? Desde parte de alimentação, recover, academia, tudo que realmente o atleta precisa, hoje o Botafogo entrega, né? Campos de qualidade, o treino de qualidade. Então, o atleta ele vem, só se preocupa em jogar. O restante, a gente tem a nossa operação, nossa mão de obra que consegue dar esse suporte para ele. Então, o caso do Vitinho foi um caso longo, demorado, mas com final feliz. Com final feliz. E do outro... Bom, é impressionante ver que o cara tinha já o Vitinho mapeado desde a época do Cruzeiro, cara. Você vê que, lógico, ele não trabalhou só aqui, ele tem esse banco de dados desde muito antes do Botafogo, mas que ele acompanha os jogadores a cada parte da trajetória deles, da carreira deles. Deve ter aí os níveis de qualidade em tal setor, na defesa, no ataque, como isso foi variando, aquele gráfico de linhas, né, que vai subindo pela carreira. Deve ter um mapeamento de cada jogador e um banco de dados de jogadores, uma quantidade absurda, que você dá ao Botafogo essa capacidade de mapear, de encontrar no mercado jogadores que ninguém imagina que existam, e aí você vai e monta um elenco assim que quem estava em coma dormindo 2 anos e acordou agora, olha o elenco, às vezes nem acha isso tudo. Não conheço ninguém daí. Mas, pô, quem tá vendo o Botafogo crescendo ponto a ponto, jogo a jogo, acompanhando o Botafogo, vê que é um elenco muito forte, jogadores muito bons. O time B, o reserva do Botafogo, se montar aqui, pô, você tem um goleiro que parou a seleção brasileira, o Gatito. Você tem ali o Matheus Ponte, será reserva. Matheus Ponte, pô, campeão aí sub-20, sub-21, não sei, olímpico, pelo Uruguai. Você tem o Adrielson e o Pablo. Você tem o Marçal ou o Cuiabano na lateral esquerda. Pô, você tem o Alan, Danilo Barbosa. Tietê ficou de fora ainda. Você tem ali o Eduardo como meia, ou o Romero. Você tem o Júnior Santos e você tem o Matheus Martins, um tiquinho de centroavante. Olha que time B que há poucos anos atrás a gente lamberia os beiços de ter como time titular. É maravilhoso isso e, pô, o Botafogo tá dando show em mapeamento. Você tem o Vitinho mapeado desde a época do Cruzeiro, é um tapa na cara desse pessoal aí que só contrata por nome. Eu quero o cara que foi meu craque do Brasileirão, paga 3 vezes que ele custa. Ou o cara que tá no Real Madrid. Aí assim é mole, cara. Qualquer um na Master Liga ou no L-Foot contrata assim. Outro lado, né, o Alex Telles, que foi um nome que acho que ninguém acreditou, né? Até porque já não tinha mais a foi rede no social, último, né? Depois apareceu, ficou todo mundo assim. A gente imaginava que não ia ter mais surpresa, já estava bom, muito bom do jeito que estava, vem Alex Telles. Falou, não, isso não é sério, e era seríssimo. O Alex foi uma oportunidade de mercado, né? A gente, claro, conhecia o atleta, sabe do nível dele, e daí, pela questão de relacionamento, o agente dele me procurou e procurou o John também, falando que ele sairia livre no dia 31 de julho, né? E eu falei, John, eu acho difícil, né? Mas vamos ver, né? E daí, na madrugada, ele mandou o ofício para mim. Eu falei, John, realmente saiu livre. Só que a gente tem que acelerar. Daí o John falou, acelerar não, vamos fechar, amanhã ele embarca. Isso que eu chamo de acelerar, né? Foi assim. né? Então a gente fez uma ligação, o John falou com a gente, eu falei com o atleta e a gente fez, né, todo o caminho que tem que fazer. Em 12 horas, o nosso departamento jurídico também foi muito eficaz, muito eficiente. Como é importante que todas as áreas se comuniquem e sejam efetivas. E a profissionalização, né, do clube. Claro. Em 12 horas o contrato já estava feito, ele já estava assinando, já era um atleta nosso. Então a gente não deu margem para nenhuma outra equipe, instituição pensar em trazer o atleta. Claro. O Adrielson foi o Adrielson prata da casa. Pô, você saber ali que o Botafogo já foi procurado pelo jogador antes de terminar. O jogador do staff do atleta, do agente do atleta, antes de terminar o contrato, vou sair, liga pro Botafogo aí. Isso demonstra como o Botafogo está agigantado, cara, no mercado, aí no universo da bola hoje em dia. Não é mais aquele Botafogo falido que brigava, se estapeava por um Lisca doido e tomava um não do Lisca doido que ia pro Vasco. Você perdia pro Vasco quebrado também. O Botafogo hoje é procurado por grandes atletas. Procuraram o Botafogo para oferecer Sérgio Ramos, pô. Olha o nível que o Botafogo está hoje.
Isso aí é graças a um trabalho de qualidade, bem estruturado. E quem fala só de, tá aí gastando dinheiro, montou um time bom porque o time tá gastando rios de dinheiro aí, fair play financeiro, etc. Irmão, o Botafogo está com credibilidade no mercado porque monta uma boa estrutura, paga dívida, paga salário em dia, paga o que o jogador que compra. Ele comprou um jogador, ele paga essa compra, não dá calote igual o Corinthians. O Botafogo é um time respeitado no mercado, desejado por todos os jogadores. Eles querem vir jogar aqui. Respeitem, atura ou surta. Mas é engraçado. Mas veio antes, né? Então, o Adri veio numa situação de livre, atleta sem custo para dentro do clube, monitorado por nós, a gente já conhecia ele. Sem mesmo a própria comissão não o conhecia, que na época era o Luiz Castro, mas acreditou e confiou, né, no trabalho. E ele performou super bem, seleção brasileira, Lyon. E a gente via essa necessidade de ter mais um braço, porque são muitos jogos, é pesado, e o elenco mesmo sente isso, né? Que são muitos jogos. Então, pela relação que nós temos com o Adri, o John também, foi questão de horas ali ele aceitar o retorno para nos ajudar aí nessa reta final. O Alan, né? Que foi vem, não vem? Não, o Adrielson, como eu citei, ele chegou primeiro na janela de 22. Um jogador que ninguém conhecia, veio do esporte, estava largado, tinha saído do esporte, já brigado com o esporte aí na justiça. E, deslanchou, jogou muito em 22, foi o melhor zagueiro do Brasil em 23, né? Não teve espaço no Lyon e voltou agora para dar aquele toque de mestre na zaga do Botafogo. Não, acho que não vem para ser titular, porque o Barbosa e o Bastos entrosaram. O Barbosa, como eu sempre falei bem do Barbosa desde lá de trás, apanhava por isso, dizia que ele era maluco, caneludo. Barbosa dando um show de jogar bola hoje. O Bastos nem se fala. Eu acho que ele vem para ser aquele cara que na hora do sufoco, se precisar entrar um zagueiro, não vai ter que ser o Halter, a desgraça do Halter, ou nem precisa contar com o Pablo quebrado. Então a gente terá um cara de confiança no banco aí, até para revezar. Se precisa rodar o elenco, descansar algum zagueiro, tinha que botar o Halter e quebrar o Botafogo. Perdemos pontos e mais pontos por causa disso. Agora não, temos o Adrielson aí, que é aquilo. Na hora que não tinha zagueiro, tá acabando a janela, não tem o que fazer. O bom de ter uma holding de clubes, que um time ajuda, um clube ajuda o outro. O Crystal Palace ajuda o Botafogo, que ajuda o Molenbeek, que ajuda o Lyon, que ajuda o Botafogo, e por aí vai. Aí, ó, o Adrielson chegou a custo zero para compor essa lacuna vazia até o final do ano. Vai vir na primeira janela. O Alan, a gente estava muito também... conosco a gente estava 100% garantido, porque foi um pré-contrato assinado, na mesma época do Igor Jesus também. Mas o Alan, desde o início, também demonstrou interesse, né, em vir para o clube, voltar para a cidade dele de origem. E daí, depois que a gente descobriu que ele era botafoguense, né, que ele botafoguense, daí ficou mais fácil ainda. Né? Foi junto com o Igor, né? Foram os dois. Junto com o Igor. O Igor é um caso que o departamento de scout ali, a gente conhece ele desde os 14 anos, 15 anos, na época de Coritiba, e sempre foi um atleta que chamou atenção. Ou seja, sempre acompanharam ele. Sempre. Né? Então a gente conhece ele há muito tempo. É um desejo que eu já tive quando eu estava no Internacional, no Atlético Mineiro. Que bom que você concretizou esse desejo aqui no Botafogo. Sempre tentei ele, que né? Bom. E daí teve essa brecha do pré-contrato ali, como a relação que o Dave, que trabalha hoje na Eagle, a gente já tinha uma relação próxima com o agente dele, e o próprio Igor também, né, nos conhecia, se tornou fácil dele acreditar no projeto. Também foi e essa foi além das ferramentas, então, né? Porque você já conhecia, é um jogador que sai muito da área, né? Que hoje é importantíssimo, né? Um atacante que se move, que finaliza bem, mas também sabe se virar de puxar o zagueiro. Mas essa já vinha da sua cabeça também, né? Esse a gente já o conhecia, né? Mas, claro, a gente tem que acompanhar, né? Não é porque conhece que a gente tem que ter esse monitoramento, saber os números dele para realmente a gente dar o veredito de fazer ou não. E ele teve um caso interessante, que agora pode falar, né? Pode falar o que você quiser. Júlia Camacho, que é os bastidores dessas contratações. Teve uma proposta para ele, o contrato dele era válido a partir do dia 1º de julho. Dia 1º de julho, 30 de junho, chegou uma proposta de 10 milhões de euros por ele. Sem ele jogar no Botafogo, a gente já poderia receber 10 milhões de euros. Daí tivemos que ir no John, né? John, chegou essa proposta e tal. O que vocês acham do jogador? A gente falou, John, é um jogador promissor. Na nossa análise, pode chegar até a seleção brasileira. Até a seleção brasileira?
tem a seleção brasileira, John. Não vamos vender. Ele tem que jogar no Botafogo. E daí o John não deixou vender. Então foi um fato legal aí do Igor, que a gente poderia lucrar com ele sem ele vestir a camisa. Foi legal. E agora... Bom, falando aí do Alan e do Igor Jesus, o Alan que diziam que pro Vasco, não, ele se arrependeu de vir pro Botafogo, quer romper, quer ir pro Vasco e tal. Assinou o pré-contrato, não vai sair, né? Isso aí é, como ele mostrou aqui o Igor Jesus, assinou o pré-contrato, tem outro cara interessado, tem que vir no Botafogo, que tá o contratinho assinado com ele, e oferecer dinheiro. Mesmo oferecendo dinheiro, não saiu. 10 milhões de euros. Foi o que custou o Vitinho, o que custou o Matheus Martins. O Botafogo não precisaria nem gastar um mês de salário com o jogador. Só de assinar um pré-contrato, uma assinaturazinha custaria ao Botafogo um lucro aí de 10 milhões de euros. Não botou nem um centavo no jogador, porque não pagou compra do jogador, foi de graça, e não pagou nem um mês de salário. Ele já teria sido aí um lucro de 10 milhões de euros. Olha como é bom ter um scout de qualidade. Analisava um garoto desde a época do Curitiba. Por isso que é bom ter os melhores do mercado no seu scout. O Botafogo montou uma seleção no seu scout, que já tinha uma base de dados muito grande. Não teve que criar do zero aqui no Botafogo. Então você tem jogadores mapeados da época do Cruzeiro, desde a época que jogou no Curitiba, o Igor Jesus, o Vitinho no Cruzeiro. Então olha só quanto tempo que tem esse banco de dados. Isso é maravilhoso. Isso aqui é um tapa na cara de outros clubes aí. Agora tivemos também o Matheus Martins, né? O Matheus Martins é um menino que nos deu muito trabalho quando jogava contra o Botafogo, né? Sim, eu narrei, inclusive. Então a gente acompanhou ele e até teve um acompanhamento da parte da Eagle, que é a parte do Lyon, essa parte de scout que a gente trabalha junto. Eles também têm vários reportes, vários acompanhamentos, auxiliaram também na tomada de decisão, igual o Thiago Almada, que já era um desejo nosso na primeira janela. O Almada no podcast do John, ele soltou ele falou, Almada, e esse nome ficava na nossa cabeça. E a gente foi acompanhando ainda mais, né? Nós, o pessoal do Lyon, tanto jogos em loco, jogos ao vivo, né? Jogos via vídeo. Então era um atleta que a gente tinha certeza do seu potencial aí para vir agregar o elenco. Sensacional, inimaginável até, né? E tem o El Arouche, que é um jogador da base do Lyon, que de repente viu um caminho também aqui para retomar a sua carreira. O Mohamed, o Arouche é interessante porque ele sempre foi o destaque da base do Lyon. Ele sempre foi o melhor jogador da base do Lyon da geração, do Lyon e da França. E ele sofreu nos últimos anos, os últimos meses, com algumas lesões. Só que, mesmo assim, eles tiveram algumas propostas. Inclusive, o Barcelona fez proposta por ele para levar ele para a equipe. Só que o Lyon sempre segurou ele. E o John, acreditando muito no nosso projeto, nos nossos profissionais, ele falou que o melhor caminho para o atleta, para recuperar o atleta, para que ele possa performar, não seria deixar ele no Lyon, e sim deixar ele no Botafogo, para que ele realmente tivesse esse cuidado, a gente tivesse esse lado família que realmente o Botafogo tem. Então foi uma escolha do atleta e do John também, para ele retornar para o Botafogo e resgatar esse potencial do Mohamed. Meu irmão, se tu não ficou iludido, você tá maluco, pô. O garoto, isso eu já falei em alguns vídeos aqui, analisando o mercado, a janela e tal, teve live sobre isso também. O El Arouche, ele era da seleção de base da França. Não é só um destaque da base do Lyon. Ele era da seleção de base da França. Era o meia titular, o cérebro do meio campo, entendeu? Essa seleção que hoje tem aí Camavinga, tem o Mbappé, etc e tal, essa grande seleção francesa, com grandes joias da base, Tchouaméni, etc. Não com esses jogadores, claro, mas uma geração abaixo, muito promissora também, tinha o El Arouche dominando o meio campo. Só que ele sentiu lesões e tal. E tem jogador que sente, às vezes, quando sai de uma divisão para outra, chega no profissional, sente um pouco. E quando se machuca, então, perde tempo de adaptação, evolução, dá uma decaída. E esse garoto, porra, o Barcelona, quer time que sabe melhor filtrar base que o Barcelona? O Barcelona queria o garoto. E o John segurou. Não vende não. Vende não. Vamos usar o moleque de outra forma. Manda pro Botafogo. Eu acho que esse garoto não é pra esse ano, tá? Ele não é pra esse ano. Ele vai ser preparado pro ano que vem. Ano que vem, com a pré-temporada, ele vai iniciar o ano, se pá, já como titular. A Almada, quem sabe, saindo no final do ano aí, ele já vai entrar como titular do Botafogo ano que vem. Escuta o que eu tô falando. Esse ano, se ele jogar alguns minutinhos aqui, um jogo ali, ele vai entrar, beleza. Mas estão preparando o garoto.
estão preparando ele para ser titular ano que vem, numa possível saída do Almada. Escuta, e vai estourar de jogar bola, tá? Ele é um meio de dribles curtos, boa visão de jogo, sabe recompor também na defesa. Bem interessante esse jogador. E sobre o Almada, essa parada de ser um desejo antigo do Texas, eu lembro em outras janelas, o Texas querendo ele. O Matheus Martins, pô, foi um grandíssimo achado também. Jogador de muita força física, velocidade, agressividade. Pô, o 2 gols que ele fez contra o Flamengo, ele tava atacando sempre igual um touro com viseira, driblando pro ataque. Isso é maravilhoso. E quem foi o jogador que faltou aqui falar? Acho que é o Almada, o Matheus Martins, né? E o El Araújo. É isso. Boas histórias, né? Vamos trazer uns bastidores mais? São Porque muitos, né? eu quero São saber de muitos. outras contratações. Vamos falar de bastidores, Hanna, de outras Por contratações. favor, mas só uma última pergunta, assim. Analisando esses jogadores, qual foi o mais difícil de trazer pra cá? Não precisa dizer o motivo, mas assim, qual foi o mais complicado pra conseguir concretizar realmente a vinda pra cá? Foi o Vitinho. Foi o Vitinho? Foi o Vitinho, não pelo atleta, e sim pelo clube, né? O clube não queria liberar ele de jeito nenhum, acredita muito no potencial dele, nós também, mas a gente não desistiu, né? Isso também faz parte do jogo. Claro. E agora vamos saber curiosidades, bastidores de contratação. Alguma história boa de bastidor? Eu acho que é legal falar uma história, não é desses atletas. Não, pode ser de quem você quiser. Aqui pode destilar todo mundo. Eu vou falar sobre uma história do Júnior Santos. Sim. Essa sim. é o xodó aí da torcida, né? Virou o xodó, né? Porque o Júnior, quando chegou, a gente sempre teve muita desconfiança. A gente Sim. não, né? O nosso departamento acreditava muito nele, né? Mas a torcida, o todo falava, esse não é jogador pro Botafogo. Mas o Júnior, na janela de transferência, de 2022, na segunda, a gente identificou o Tiquinho e queria trazer o Tiquinho para o clube, né? E não estava tão fácil a negociação de trazer o Tiquinho, ele estava muito bem lá, mas ele tinha o desejo de jogar no Brasil. E ela foi se estendendo e a janela fechando. E o Júnior é um atleta que nosso departamento sempre acreditou e sempre confiou. E a gente falou, vamos trazer o Júnior, né? A gente mostrou para todo mundo. Depois eu posso explicar como é que funciona, né? O dia a dia, a questão de monitoramento. E a gente mostrou o atleta para o John, na época a comissão era o Luiz Castro. E assim, o John na hora aprovou pela condição do negócio e tudo mais. E o Luiz falou: Eu não pedi Júnior Santos, eu pedi o Tiquinho. Você tá querendo me trazer o Júnior para não trazer o Tiquinho. Eu falei, não, professor, a gente vai trazer, mas calma, esse é um jogador que tem potencial, acredite nele e tal. Ele falou, não, se vocês acreditam, pode trazer, mas não vamos abrir mão do Tiquinho. Eu falei, então, beleza, temos o green light, né? Então vamos trazer o Júnior. E foi no apagar das luzes, a gente conseguiu trazer o Júnior e ao mesmo tempo, 2 dias depois, o Tiquinho deu ok e trouxemos o Tiquinho. E os dois brilharam dentro do Botafogo. E daí, no final do ano de 22, a opção de compra era muito alta, a gente não tinha o dinheiro, né? Não tinha o dinheiro para fazer a opção ali com o clube japonês e não conseguimos executar a opção. E daí vira o ano, o Luiz Castro chega e fala, mas o Júnior é um jogador que eu queria no elenco, eu conto com ele. Daí eu falei, em 4 meses mudou o jogo, totalmente, né? E daí a gente teve que ir atrás novamente de contratar o Júnior, que era um interesse nosso e conseguimos trazer. Então, um bom trabalho, o futebol tem essas coisas, em 4 meses. Mas o Júnior é um cara sensacional, um cara de grupo, é um guerreiro aí que a gente tem, né, que ele tem a cara do Botafogo. Não, o Júnior Santos, eu lembro que o time lá do Japão, se eu não me engano, queria mais de 20 milhões nele. Na época, hoje vale, tá? Mas o Júnior Santos da época não valia isso tudo, realmente. E aí, vem, libera e busca outro melhor. E o Luiz Castro, ele, de início, ele era centroavante. Aí o Luiz Castro, naqueles surtos dele de improvisação e achar um jogador bom na posição que não era original, ele achou o Júnior Santos na ponta direita. E eu lembro que eu falei, meu Deus, eu odiava o Júnior Santos. Eu xingava muito ele. E eu falei, cara, o Júnior Santos tá bagunçando. Ele pegava a bola na ponta e voava, e ninguém parava ele, dava porrada e ele ganhava. Eu falei, que isso, cara? Achar a posição do cara é o melhor em campo. Eu falei, meu pai, você viu o jogo contra fulano? Botafogo e fulano? Eu
Falei, não, o que houve? O Júnior Santos acabou com o jogo. Ele, mentira, por que isso? O Júnior Santos? Falei, pai, ele acabou com o jogo. Jogou na ponta, ele, na ponta, grandão, na ponta, acabou com o jogo. E depois virou peça fundamental no Luiz Castro. E ele foi pro Fortaleza. Aí o Vojvoda, não sei por que raios não aproveitou ele, não achou, não gostou dele. Aí ele veio do Fortaleza pra cá por menos de 7 milhões, eu acho. Bem menos do que o Fortaleza pagou nele pra ir pro Fortaleza, lá do Japão pra lá. E aí a gente conseguiu uma ótima chance de oportunidade de mercado de novo. E é isso, né? O Botafogo achando várias chances de fazer bons negócios no mercado e trazendo bons craques pra cá. O Júnior Santos hoje é fundamental no Botafogo. Hoje voltaria para ser reserva de início, porque vai ganhar ritmo e tal, e tá encaixado bem ali o meio e ataque do Botafogo, mas pode ser que voltando bem, ele recupere a posição ali, e aí tem que ver, né, se sai Savarino, quem é que sai, ou se ele continua como reserva que entra do jogo. Pode ser também. Ano que vem teremos mudança no elenco, ele retorna à posição titular. Mas é um cara fundamental para o elenco hoje. De um e-mail que você mandou errado também, que eu fiquei sabendo por aí. Do e-mail é um fato curioso, assim, é engraçado, mas é curioso porque o Jones falava muito do Cavani, né? E muitos intermediários hoje no futebol, eles querem fazer um negócio e realmente não tem o controle do negócio. E daí a gente conseguiu chegar até o irmão do Cavani. E daí na época eu falei, era o Mazuco, o executivo, eu falei, Mazuco, aí eu consegui encontrar o contato do irmão do Cavani e conseguia fazer uma reunião com ele. Então o Mazuco falou, pô, vamos em frente, cara, vamos ver o que se dá para trazer, quais são os números, enfim. E daí, pô, o Botafogo tinha acabado de fazer aquele sistema novo do e-mail da SAF, e daí você consegue bloquear a agenda e tal, e dispara para todo mundo. E eu falando com o Mazuco, falei, pô, deixa que já vou bloquear a agenda aqui, já vou mandar o invite para todo mundo. Cara, eu mandei o invite para a SAF inteira, cara. Todo mundo da SAF sabia a reunião do Cavani. Daí, beleza, só que eu não sabia. Entrei na reunião, mais de 60 pessoas. Todo mundo compareceu na reunião. Daí o irmão do Cavani entrou e já saiu. Daí ele me mandou mensagem. Cara, que é isso? Mais de 60. Cara, todo mundo tá na expectativa. Só que não vazou. Eu falei, ó, viu que não vazou nada do Botafogo, não é daqui de dentro. Bom, mas eu acho que o pessoal até pensou que era uma pegadinha, né? Falou assim, se alguém vazar. Não, todo mundo falou, cara, vão anunciar o Cavani, a estratégia. Ninguém faria isso, né? No fim, daí os números não chegaram, a gente não conseguiu chegar, mas pô, foi muito engraçado, porque daí todo mundo deita em mim, né? Pô, o Cavani nunca teve uma reunião tão povoada. Cavani Mirim. Olhar também o jogador fora de campo, né? Você saber, você falou de contusão, suscetível a contusão, mas também família, tem muita coisa. Essa visão do futebol, essa visão do scout tem que estar muito acima do que só o jogador ser bom ou ruim. A gente tem a gente utiliza algumas ferramentas, né? E dentro delas a gente tem uma ferramenta que a gente consegue acompanhar todo o histórico de lesões do atleta na carreira. Então a gente consegue saber quantos dias e quais os períodos que esse atleta ficou lesionado. A gente consegue saber como foi a lesão através de vídeo. O vídeo mostra pra gente a lesão. Então, fora esse acompanhamento de lesão, a gente entrega esse relatório para o nosso núcleo da saúde e performance. Então, dá um exemplo, temos um atleta que sofre com algumas microlesões na posterior de coxa direita. O nosso departamento já vai estar ciente que a gente tem que tratar e ajudar e performar esse atleta para não sofrer com essas lesões. Então, ele auxilia na tomada de decisão e também auxilia na nossa performance do dia a dia. Então, a gente tem algumas ferramentas, e daí eu vou até falar uma história engraçada aqui. Por favor. Que o famoso Antônio Lopes, né, que todo mundo conhece, o Lopão. Trabalhou aqui. Esse é um cara sensacional, tive o privilégio de trabalhar com ele. Eu estava em férias num período de carnaval com a família na praia, lá perto de Curitiba. E ele me liga e fala, Alessandro, tem um jogador no Chile que a gente viu, gostou muito dele, só que, cara, eu preciso que você vá lá no Chile ver esse jogador. Eu falei, não, beleza, professor, eu pensei que ia ser depois. A passagem era sábado de carnaval, né? A passagem eu vou fazer para segunda-feira, tá bom? Eu falei, tá bom, né? Eu olhei para minha esposa, tem que viajar 10 dias. Ela já tá acostumada, né? Eu fui viajar.
Daí ele falou, só passa aqui antes da viagem que eu preciso conversar com você. Eu falei, tá bom, professor, eu tô indo aí, tá. Cheguei na segunda-feira e falou, seguinte, a gente já sabe tudo sobre o jogador. Já sabe que ele faz isso, faz aquilo, só que eu preciso que você passe 10 dias lá. Por quê? Porque na época não tinha rede social, não tinha esse apelo. Antigamente você ia nesses jogos. E daí ele falou, cara, isso eu nunca esqueço. Ele falou, eu preciso que você pegue táxi, eu preciso que você vá no hotel, eu preciso que você vá no treino, pergunte sobre a vida do atleta. Eu preciso saber como é que é esse atleta, se ele se encaixa naquilo que a gente está buscando. Tem que viver 10 dias ali dele para tentar pra entender. Daí é uma outra coisa assim, uma outra ideia que a gente pega da captação, que não é só ver o atleta se ele sabe jogar, se ele vai cumprir a função, e sim entender essa parte extra-campo. Então o Lopão, na época, usava dessa artimanha dele de delegado ali para saber se esse cara ia somar no elenco ou não, no clube que ele estava. Então a gente vai aprendendo um pouco com cada e a gente utiliza no nosso dia a dia também. E você tem alguma história curiosa com o John? Acho que todo mundo tem. Acho que todo mundo tem. Né? Com o John tem algumas, né? O John ele é um cara assim. Todo mundo fala que eu trabalho muito, né? Minha esposa, ela fala, pô, mas você não larga o celular, você trabalha muito, 12, 14 horas por dia. Mas acho que o John trabalha mais, acho que ele trabalha 15, 16 horas por dia. Esse cara, ele não dorme. Mas tem um fato curioso dele, que ele... meu filho carioca, né? Eu tenho um filho carioca, 2 curitibanas e um carioca. Nossa, esse relacionamento vai ser uma beleza. E daí o Bento tinha nascido em janeiro e a gente estava em final de janela de transferência na França e estava fechando a transação do Jefinho, se eu não me engano, acho que era isso. E eu falei, John, tô ocupado aqui, né, cara? O filho tá aqui, tô na maternidade e tal. Não, é urgente, preciso. Eu falei, tá bom, John, vamos entrar, né? E eu tava com touca de parto, tava com minha esposa ali querendo ter um filho. O John participou do nascimento do teu filho. Participou. E daí a gente entrou ao vivo e o Júlio é prova viva disso, porque o Júlio Graco tava junto. O Mazuco tava viajando também para resolver uma outra situação. E daí ele não conseguiu falar com o Mazuco, falou, pô, eu preciso de você, Brito, atende, cara. Eu falei, tá bom. Daí o Júlio tava no grupo, o Júlio entrou também, cara, foi um fato curioso, né? Mas é isso, cara, a gente, eu acho que o futebol tem um pouco disso, né? Você tava com toucas cirúrgicas, você tava? Se duvidar, o Júlio tem a foto, cara. Tinha avisado pro John antes da situação, ou quando ele abriu a câmera, ele te viu nessa situação, cara, entendeu? Ele tava tão pilhado que ele nem, tipo assim, onde você tava... Vamos resolver o assunto, entendeu? Seu filho tá tudo bem, não, mas vamos conversar. Rápido. Ele segura aí, é rápido. Sensacional, cara. E tem várias, né? O John, cara, é um personagem, assim, é um cara, pô, que eu assim, admiro muito a forma de que ele trabalha, a visão dele. Eu levo comigo hoje, pra minha vida, uma frase que ele usa muito, que ele não tem o retrovisor, né? Ele sempre fala isso. Eu sempre olho para frente, eu não olho para trás, né? E eu levo isso para minha vida também. A gente tem que sempre... Os erros vão acontecer, né? E a gente aprende com isso. A gente aprende com isso. A gente amadurece. Então não adianta a gente ficar, né? Mas podia ser assim. Não, vamos... Aprender e olhar para frente. Exatamente. E ele tem isso com ele e eu admiro muito isso. Porque ele não tem medo, cara. Ele, né, é pra frente, é um cara ambicioso, é um cara família, né? Também por isso que acho que casou com o Botafogo. E eu aprendo muito com ele no dia a dia, assim. Cara. Bom, pessoal, tá aí. Peguei as melhores partes mais interessantes dessa entrevista, que é longa, 1h20 e pouco de entrevista. O vídeo vai ficar longo também. Mesmo assim, pô, o Alessandro Brito é um cara muito gabaritado. Como vocês viram aí, tem um banco de dados há anos e anos e anos. Jogadores que ele acompanha a papo de, sei lá, uns 6, 7 anos atrás. E o Botafogo está muito bem abastecido de informações, de dados, análises, com muita qualidade. O Botafogo, o Alessandro Brito, o Rafael Rezende, entre outros, que fazem ali um trabalho muito bom. Não só de buscar os caras fora, né, do Botafogo, como analisar bem os que estão dentro. A base, o elenco, que é um elenco muito grande agora, é um elenco tão bom, mas é um elenco grande. Então tem que ter um olhar bem focado em algumas posições, que podem estar com muitos jogadores e alguns quase não estão jogando. Então se não estão jogando, como é que você vai analisar ele? Tem que analisar no treino, ali o desempenho dele, nos coletivos, na parte física também. Então saber se ele está pronto ou não para quando por acaso tiver muito desfalque na posição, ou vai ter que entrar o terceiro reserva. Ele vai aguentar? Vai. Você sabe por quê?
análise, como é o caso do Matheus Ponte, como outros casos por aí. E, pô, o Botafogo tá dando uma aula de scout no mercado, achou jogadores que ninguém sabia que existiam, como o Vitinho, ninguém sabia que existia. O Almada poucos conheciam, né? O Igor Jesus ninguém conhecia. Em outros anos, o Júnior Santos ninguém conhecia. O próprio Tiquinho poucos conheciam, entendeu? O Eduardo quase ninguém conhecia. O Adrielson, vários caras que o Botafogo pensou e fizeram muito sucesso. E isso aí é mérito do scout, mérito do Alessandro Brito, do Rafael, teve até o William e vários outros aí, o Bruno Nossi, vários caras muito qualificados que o Botafogo montou aí essa seleção, por mais de 10 nomes na área de scout. Isso é Botafogo, né, cara? Estruturando a parte interna ali, a organização, a base de tudo é a organização, para depois dar bons frutos no futebol e também nas finanças, como tá dando lucro aí, Botafogo. Vai dar projeto que deu um lucro muito grande esse ano e tenho certeza que vai dar, sim. Fatalmente teremos um bom faturamento para calar a boca desse pessoalzinho do Fair Play Financeiro. É isso, pessoal. Fico por aqui. Gostou do vídeo? Curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal e ative o sininho para receber avisos de todos os conteúdos que pingarem aqui no nosso canal Notícias do Fogão, a casa. Quem quer ser também informado sobre o Glorioso. Eu sou o Rafael, fico por aqui. Até o próximo vídeo. Valeu!